Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Esta é a série Transformação, a nossa primeira série de 2025. E Deus nos deu um presente. Nós estamos gravando no lugar que há uns meses atrás estava passando pelos piores momentos, mas no nome de Jesus agora vamos viver uma nova estação, um tempo de renovo, um tempo de milagre, um tempo de transformação. E eu estou aqui no... Eita coisa boa! Jesus, nós abençoamos esse estado. Nós declaramos, Senhor Jesus, que o melhor do Senhor está por vir, que toda a potestade do inferno vai ser derrotada no nome de Jesus, e que a renovação, a restauração do Teu Espírito Santo descerá sobre esse estado, e nós iremos ver o florescer daqueles que são fiéis ao Senhor e se levantam no meio do caos para proclamar que o Teu nome está acima de todo nome. Jesus, faz florescer, traz esperança, renovo, no nome de Jesus, o melhor ano do Rio Grande do Sul. Aleluia! Aleluia, Jesus. Viva o Rio Grande do Sul. Do céu, e eu esqueci até de tudo. Eu tô tão nervoso, Jesus, é tudo tão novo. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Não, é curtir por quê? Porque quando você curte, o YouTube entende que o vídeo é bom. Nossa, que vídeo bom, e manda pra mais gente. Compartilha, manda pros amigos, pros inimigos, manda pra todo mundo. E se inscreve no canal. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus pra você aqui. Ô David, o que acontece depois da mensagem, depois de tudo? Ainda tem a nossa associação evangelística, que você pode ser parte. Aqui embaixo está aparecendo todas as informações, e você é convidado para fazer parte de um movimento que tem abençoado e alcançado milhares de pessoas. Então aqui tem tudo que você precisa para ser parte: voluntário, um doador, um membro. E eu vejo você na obra. Os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Aleluia! Ainda bem que eu vim. O povo aqui do Rio Grande do Sul é sinistro, tá? Não sei como a gente vai gravar a próxima série agora. Vai ficar um trauma que o povo mais animado do Brasil tá no Rio Grande do Sul. Não quero confusão, longe de mim. Mas a mudança de nível que eu vou ministrar agora, essa palavra, ela tem cheiro de confusão. E você talvez vai se incomodar um pouco no começo, porque quando eu falo mudança de nível, não é só um upgrade na história. Não é sobre um carro novo, não é sobre uma casa maior, não. É sobre um nível de treta maior. 3, aleluia, já caiu bastante o rendimento. É sobre um nível de confusão maior. É sobre um nível de ataques maior. Mas também, para não ficar só no ônus, é sobre um nível de bênção, de favor, de milagres. Aleluia! Aonde você vai se deleitar no eterno e vai olhar para os ataques e vai rir da cara do perigo. Fala para quem está perto de você:
você vai ficar estranho. Ai, meu Deus, que delícia. Porque tudo começa com um começo. Olha que profundo. E o texto base está em Provérbios, que é sobre sabedoria. Então, na sabedoria, nós vamos entender como que chegar nesse lugar. Onde tudo começa? Como que isso, como que acontece? O que Deus faz primeiro, para então a gente viver esse novo nível? Eu vou ler para você. Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Antes de Deus mudar você de nível, Ele vai mudar você de gangue. Quando Jesus veio, havia duas galeras. Você lembra? Havia os fariseus e havia os gentios. Os gentios tinham certeza que a salvação não era para eles. E os fariseus tinham certeza que a salvação não era para os gentios. Dois irmãos pegou, vamos de novo. Então vamos de novo. Então, os gentios tinham certeza que a salvação não era para eles. E os fariseus tinham certeza que a salvação não era dos gentios. Eles estavam mais preocupados que os gentios não fossem salvos do que eles serem salvos. Então o mundo é dividido em tribos. O mundo é dividido em gangue. Existe a galera da política que se divide em direita e esquerda. Existe a galera que se divide entre aqueles que acreditam em Deus e aqueles que não acreditam em Deus. E da galera que acredita em Deus tem uma outra grande divisão. Tem a galera que acredita em Deus, mas que não acredita que Deus pode tudo. Tem a galera que acredita em Deus e acredita que Deus pode tudo. Calma. Que dentro dessas galeras tem outras galeras. Tem a galera que acredita que Deus pode tudo, mas que com ele não faz nada. E tem o outro que acredita que Deus pode tudo e que na cabeça dele só faz por ele. Que ele é o melhor. Ele é a última Coca-Cola do deserto. Ele é um fenômeno. Ele é a florzinha de Jesus. Jesus está sujeito a tudo o que ele quer. Ele é o mimadinho do Senhor. Mas de outro lado, aí tem outra galera, que é a galera que olha para o mimadinho de Jesus e fala, ele se acha. E isso nunca acaba. Nunca acaba. Aí tem uns que acreditam que vão ser salvos para sempre. Outros acreditam que não. Aí tem uns que acreditam que um foi eleito, o outro foi rejeitado. E aí tem um que acredita no tal do Calvino, outro que acredita no tal do Armínio. E tem um que diz, não é uma briga de uma divisão absurda. E aí o mais interessante é que no meio dos filhos de Deus há mais divisão do que às vezes no meio do filho das trevas. A briga acontece mais no nosso meio do que no meio dos filhos daqueles que não são da luz. Então nós estamos cercados de tretas. E já não bastasse a nossa vida, agora tem a vida daqueles que são da gangue que a gente não concorda. Então fala pro irmão que está perto de você, se você não é da minha gangue, mesmo sendo filho do mesmo Deus,
servo do mesmo Senhor. Não me chame de irmão. Existe a gangue dos que são casados e os que vão casar. Mas existe uma gangue que é a... Irmão, pelo amor de Deus, promete que você vai ficar doidão e vai pular da cadeira. Existe uma gangue que não tem a bandeira de um lugar. Não tem uma... Ai meu Deus, que perigo, vai dar confusão, Jesus, olha o que eu estou fazendo. Será que é isso que eu quero mesmo, Jesus? Eu vou para cima, vamos embora. Existe um time, existe um povo, existe uma galera que é inimiga das trevas e é amiga de Deus. Então agora eu vou te dar uma boa notícia. Quando Deus quer mudar você de nível, quando Deus quer abençoar você, quando Deus quer transformar a sua história, Ele não te dá coisas, Ele não te dá bênçãos materiais, Ele não te dá carros melhores, casas maiores. Quando Deus quer abençoar alguém de verdade, Ele apresenta aqueles que são amigos dele. Calma, que nem chegou a boa notícia. Ou seja, antes de Ele levar você para um novo nível, Ele vai mudar a mesa que você senta, o ambiente que você permanece, o ciclo que você faz parte. Porque talvez você só não está vivendo o melhor de Deus porque está sentado na mesa errada, com as pessoas erradas, olhando para o lugar errado. E aí a palavra diz: bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Então talvez o problema seu é a tua galera. Começamos uma treta. Quem anda com um sábio será sábio. Quem anda com um tolo será destruído, a palavra diz. Quem anda com gente cheia do Espírito Santo será cheio do Espírito Santo. Quem anda com gente vazia será vazia. Quem anda com gente que fala coisas do eterno será preenchido pelas palavras do céu. Mas aqueles que andam com aqueles que falam mal dos irmãos será adoecido pelo veneno que o outro carrega na língua. De fato, o que o apóstolo Paulo escreve estava certo. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. O que você quer para você? Eu quero andar com a galera dele. Eu quero andar com a galera de Jesus. Eu quero andar com a galera que glorifica o nome dele, que fala dele, que ama ele, que usa tudo aquilo que Deus deu para glorificar o nome dele. Eu não quero outra galera. Eu não quero a galera que reclama. Eu não quero a galera que amaldiçoa. Eu não quero a galera que vai atrás de quem. Não. Eu quero a galera dele. Eu quero a galera. Jesus, me mostra os teus amigos. Me mostra quem é do teu time. Irmão, declara comigo. Diga: Jesus, em 2025, eu só quero uma coisa. Eu quero ser amigo daqueles que são os teus amigos. E aonde começa a mudança de nível? Aqui que você precisa entender rápido. Vou te dar um exemplo. Eu era um garoto que estudava no ensino fundamental, num colégio público, que eu consegui vaga. Minha mãe falou que não iria, eu fui conseguir. Era o melhor colégio da nossa cidade, gratuito, e eu fui lá e consegui uma vaga. Eu estudei de 5ª a 8ª série nesse colégio. Eu era um aluno exemplar. Eu fazia teatro na escola na época, eu amava o colégio. Eu nunca havia ficado de exame até a 8ª série, nunca havia. Aí eu fui estudar à noite, no ensino médio.
E aí eu descobri outra galera. Eu descobri um outro mundo que eu não sabia que existia. E eles fizeram grandes propagandas para mim. E quando eu havia perdido 3 anos da minha juventude, porque eu estava no lugar errado, com as pessoas erradas, com o foco errado, com as metas erradas. Mas daí um dia, Jesus me alcançou no meio da sujeira e do lixo. Jesus me tirou do monturo e mudou a minha vida. E a primeira coisa que Ele fez foi me apresentar um amigo dele. A primeira coisa que Jesus fez na minha vida foi me salvar, mas a segunda foi me mostrar um amigo dele, porque era esse garoto que era amigo dele que iria me inspirar, que iria me fazer ter vontade de orar, de buscar a Jesus como nunca, de amar a Deus de uma maneira sobrenatural. E esse amigo é o Felipe. Eu me lembro do dia que eu conheci ele. O Felipe era sinistro. O Felipe chorava e falava língua estranha e era batizado no Espírito Santo. O Felipe, quando glorificava, levantava a mão com suspense. Ele fazia assim. E eu comecei a glorificar a Deus igual o Felipe. Eu fazia assim. E aí um dia eu descobri que o Felipe tinha outro Felipe, que foi alguém que Deus apresentou para ele e que mudou a vida dele. E um dia o Felipe estava pregando para nós. Eu era só um jovem nessa época. E ele disse, e esse garoto, o nome dele era Ninho, era o apelido dele, Ninho. O Ninho fez com que eu tivesse vontade de amar a Jesus, e ele mudou a minha vida, e através dele eu estou aqui pregando. Só que o Ninho havia falecido, e o Felipe estava pregando isso. E o Felipe era o meu Ninho, e eu queria ser como o Felipe era. O Felipe não sabe, mas eu só tive vontade de pregar por causa dele. Eu queria falar por causa dele. Eu achava massa como ele fazia. Eu achava incrível como ele glorificava. Então, se tinha um momento que todo mundo podia dar glória a Deus, eu dava glória a Deus igual o Felipe. Eu levantava a mão igual o Felipe. Eu falava igual o Felipe. O Felipe, quando pregava, colocava a mão no rosto e fazia assim. E esse fui eu durante muito tempo. E Deus foi mudando os Filipes na minha vida. Deus me deu o Mário. O Mário era o meu professor da escola bíblica dominical. Eu nunca vi alguém pregar com tanta sabedoria e graça. E aí o Mário começou a me apresentar um Deus extraordinário. E eu queria isso, Jesus. E aí o Mário me apresentou o Alinor. E o Alinor era o mestre. E o Alinor, sendo o mestre, um dia olhou para o menino e falou, você vai dar a próxima aula de escola bíblica dominical. E eu passei a noite em claro lendo a lição da escola bíblica, porque no outro dia o meu amigo, que era o meu mestre, estaria me ouvindo. E esse meu amigo me levou para outro nível. E todos os amigos que Deus foi me fazendo conhecer, amigos dele, foram me levando para outro nível. Outro nível, outro nível, outro nível. Não é sobre uma proporção entre eles, é sobre uma proporção entre mim e Deus. Entende? Outro nível. Um dia esse meu amigo Alinor falou para mim, quem não sabe o que procura, quando encontra não percebe. E nesse dia eu tomei uma decisão. Eu não vou ser líder de jovens, eu não vou ser pastor, eu vou ser um evangelista. E aí eu conheci outro amigo, outro da galera dele, pastor Lucinho Barreto. Pastor Lucinho Barreto foi pregar em Florianópolis. E quando ele foi pregar em Florianópolis, eu fiquei incendiado pela loucura que ele tinha por Jesus. E ele pregou uma mensagem de manhã, pregou outra mensagem à tarde, e no final da mensagem da tarde ele disse, e eu vou pregar à noite para quem quiser ficar no culto do domingo. E eu falei para minha esposa, nós vamos ficar. E a gente ficou. Naquele dia eu me lembro da roupa que o Lucinho estava. Pastor Lucinho estava com uma jaqueta de couro preta. Eu me lembro do cheiro que ele estava. Homem bonito, cheiroso, velho. Eu te amo, mano.
E aí o Lucinho pegou toda a religiosidade que eu tinha dentro de mim durante a mensagem, embrulhou e jogou no lixo. No outro dia eu falei, vou começar a pregar de camiseta também. E eu pregava de terno e gravata. Deus mudou a minha mensagem. Eu comecei a pregar igual o Lucinho, e eu falava igual mineiro, e eu nunca tinha ido para Minas Gerais. E eu ria que nem o Lucinho, e eu ia que nem ele, mas eu não era ele. E aí Deus foi me apresentando outros amigos. Um dia eu estava dentro da minha casa e recebi uma notícia de um amigo de Jesus que havia acabado de morrer. O nome dele era Gregório McNutt. E o dia que eu conheci ele não era tarde demais, mas eu assisti a mensagem dele o dia todo. E eu terminei o dia de joelho no meu quarto dizendo, eu preciso ser mais crente, eu preciso orar mais. E a mensagem que me impactou foi fogo, paixão e lágrimas. E aquilo levou meu ministério para outro lugar. E aí um dia eu estava no meu quarto, num hotel do interior de Santa Catarina, e o Espírito Santo falou comigo, liga o teu computador que eu tenho alguém para te mostrar. E o Senhor me apresentou um homem chamado Billy Graham. E eu passei a tarde toda vendo toda a história dele, e terminei de joelhos no meu quarto dizendo, Jesus, eu sei que eu sou nada, mas me deixa viver pelo menos um pouco que esse homem viveu no Evangelho. Faz com que a minha voz ecoe pela nação. Jesus, me dá a oportunidade de alcançar mais pessoas. Ou seja, todas as vezes que Deus quis mudar eu de nível, Ele me apresentou um amigo novo dele para mim conhecer. Tão lindo, não entenda mal, mas se você só anda com gente estranha, se você só anda com murmurador, fofoqueiro, maldizente, reclamão, não espere que você vai viver algo sobrenatural. E desculpe, se você ainda anda com gente que escarnece das coisas de Deus, que só compartilha o que não presta. E desculpe, mas não há nada novo para você viver. Mas se você quiser viver algo novo, você precisa dos amigos de Jesus para caminhar com você. Você precisa daqueles que Jesus chamou para andar com você. Você precisa de gente mais crente que você. Sabe qual é a parada? É porque no nosso tempo estão dizendo, quer ficar rico? Anda com rico. Quer prosperar? Anda com gente próspera. Não estou falando de nada disso, lindo. Nenhum desses amigos me impressionaram por conta do que tinham na conta, mas por aquilo que tinham no joelho. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram profundos quando falavam. Havia fogo nos olhos deles. Então eu desejei ser parecido. E quando descobri, estava ficando mais parecido com Deus. Eu quero que você compreenda que talvez está chegando a hora de você dar tchau para aqueles que te paralisam e estações da vida que Deus já quis que você saísse de lá há muito tempo. Muda o ciclo, sai do grupo. Eu entendo que tem pessoas que gostam disso, e eu também amo. Eu tenho amigos há mais de 20 anos. Eu amo eles, mas eles não são na minha mesa. Por que, Davi, você ficou rico? Porque é isso que alguém diz. Não, é só porque eles não são amigos de Deus. Eles não querem o meu amigo. Se eles quiserem, eu estou aqui, mas eles não querem também. E eu estou atrás dos amigos de Deus. Eu quero ser amigo de quem é amigo dele. Eu quero ser amigo daqueles que são cheios do Espírito Santo. Eu quero ser amigo daqueles que têm visão do céu que eu não tenho ainda. Eu quero ser amigo das irmãs do coque. Eu quero ser amigo de gente que carrega a presença dele. Eu quero ser amigo dessa galera. Eu quero andar com essa turma. Eu estava numa igreja com um amigo meu e ele falou para mim, rapaz, vem uma irmã do circo de oração. Essas irmãs do manto são canela de fogo. E rapaz, essa mulher não tem acesso à rede social, não tem acesso a nada. E Deus usou ela para falar comigo. E o que ela falou, nunca vi. Deus revelou para ela, não tem como ser diferente. Aí eu falei para ele, ela vai vir aqui hoje?
Aí ele falou, vai vir no culto que você vai pregar no segundo culto. Ia pregar em 2 cultos, ia pregar no segundo. Ele falou, no segundo ela vai estar aqui. Aí eu falei para ele, por favor, quando ela vê entrar, fala que eu quero que ela ore por mim. Aí, irmão, entrou a irmãzinha do ciclo de oração, pequenininha, baixinha assim, bem gordinha, bonitinha, entrou, pá, top. Aí ele falou para mim, esse aqui é o Dave. Aí ela, oi, tudo bem? Nunca ouviu falar do meu nome. Glória a Deus. Ele vai pregar agora. Ah, irmão, que bênção que você vai pregar. Eu vou. Aí eu, morrendo de vergonha de pedir para ela orar por mim, o meu amigo falou, e ele pediu se você pode orar por ele. Na hora eu falei assim, ó, pá, bateu a mão e falou uma língua estranha do nada, irmão. Botou a mão na minha cabeça e falou, e aquela casa? Não, eu estava orando para Deus por um negócio de uma casa, de uma confusão que eu estou fazendo na vida, que ninguém sabe de nada. E Deus começou a falar tudo comigo. Já te falei, não tenha medo, eu vou ser com você, eu tô tirando todo o embaraço, eu vou fazer, irmão. E eu assim chorando. Chega segunda-feira, todo o embaraço acaba, conforme Deus havia usado ela para falar. Todo o medo vai embora. E eu tô assim, qual é o telefone dessa mulher que eu preciso ligar para ela de novo? Irmão, eu não quero ser amigo do famoso, eu quero ser amigo daquele que Jesus é amigo. Eu não quero ser amigo do rico, eu quero ser amigo daquele que é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser amigo nem do anônimo nem do famoso, eu quero amigo da galera dele. Então entenda, quando Jesus quer abençoar você, o maior presente que Ele pode te dar é alguém cheio do Espírito Santo perto de você. Quando você tem alguém cheio do Espírito Santo perto de você, o que você não via, você vai ver. O que você não acreditava, você vai acreditar. O que você não sonhava, você vai voltar a sonhar. Porque pessoas que são amigos dele te levam para perto dele. Eu não sei você, eu só quero amigos que são amigos dele, porque esses amigos me levam para o futuro que Deus tem para mim. Não atrasam a minha história, não paralisam o crescimento e levam para o centro da vontade de Deus. Qual é o próximo amigo, Jesus, que você vai me apresentar? Sabe, quando eu olho para a Bíblia, o meu primeiro amigo não foi um homem. Eu demorei muito para entender. Eu tratei o Espírito Santo. Meu Deus. O meu primeiro amigo me encontrou sozinho dentro do meu quarto. Foi o Espírito Santo de Deus que entrou dentro do meu quarto, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Fala para quem está perto de você, você precisa do Espírito Santo de Deus. Ele é mais do que um arrepio. Diga, Ele é mais do que um arrepio. Ele é mais do que uma sensação. Ele é mais do que uma melodia. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E quando eu conheci o Espírito Santo de Deus naquele dia, Ele me convenceu de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu só estou aqui porque no dia que nenhum amigo da terra estava presente para me ajudar, o Senhor enviou o Espírito Santo dele para me socorrer. Então, lindo, enquanto os amigos de Deus não chegarem, o Espírito de Deus já está disponível para você. Mas entenda que será Ele que vai conectar você a esses amigos. Eu não sei se você está com expectativa, linda, mas eu hoje, existem milagres que eu vivo por conta dos meus amigos. Como assim, Dave? Tem coisas que eu nunca teria acesso, mas Deus me deu amigos que têm. Tem coisas que eu nunca teria fé para viver, mas Deus me deu amigos que tiveram fé antes de mim.
e estão vivendo. E porque eles estão vivendo, eu estou começando a olhar para mim e estou dizendo: eu também consigo viver essa parada aí. Eu também consigo entrar nessa treta e vencer junto também. Então escute, amigos são assim. Amigos que sentam na mesa têm o poder de fazer você sair dali sonhando ou tendo pesadelo. Amigos produzem alívio e também têm poder de produzir desespero. Eu só quero que você entenda uma coisa essa noite: Jesus está interessado de te apresentar novos amigos esse ano. 3 aleluia. Vou dizer de novo então. Jesus tem uma vontade muito grande de te apresentar novos amigos esse ano. Mas esses amigos serão ciumentos. E eles não vão dividir você com aqueles que te paralisam. Eles não vão dividir a sua amizade com aqueles que te atrasam. Eles não vão dividir você. Pelo contrário, eles vão incomodar você até que você aprenda a dar tchau para quem precisa dar tchau e oi para quem você deve dar oi. E eu termino assim, deixando claro para você que toda mudança de nível é uma mudança de mesa. Que toda mudança de mesa é uma mudança de comportamento. E que toda mudança de comportamento é um horizonte novo que se abre sobre nós. É uma nova perspectiva de fé que é alcançada. São milagres novos, são histórias diferentes. E às vezes a gente só não vive porque está na mesma mesa de quando tudo começou. Eu não estou falando mais de um lugar, eu estou falando de uma pessoa. Tão lindo. Está na hora de a gente acordar logo. Sai dessas gangues erradas que você anda. Para de andar com essa galera ruim que você vive. Ai, meu Deus do céu. Não tá de dar nome. Mas sabe desses grupos de WhatsApp que você anda? Sai logo. Sério, verdade, vaza daí. Muda o ciclo. Porque talvez você só tá do jeito que tá porque ainda não entendeu que o que te adoece é justamente a mesa que você senta. Que talvez você só está onde está porque o lugar que você está até agora te paralisou de viver. Todas as vezes que Deus me fez viver coisas novas, antes Ele me apresentou amigos que me levaram para esse lugar. Eu nunca fui sozinho. Eu sempre fui com amigos dele. Pega na mão de quem está perto de você e diga: é você esse amigo? Fique de pé, por favor. Nossa oração será: Jesus, nos apresenta os teus amigos. Nos leva para esse lugar onde a gente consiga ver o que a gente nunca viu. Que a gente aprenda palavras que nunca sabia que existiam. Realidades que nós nunca fomos apresentados. É tão bom, sabe? Quando você anda com amigos de Jesus, você descobre coisas que nunca ninguém te apresentou, mas só os amigos certos podem te apresentar. Eu não estou falando de comodidades financeiras. Eu não estou te falando de destinos de viagem. Eu estou falando sobre níveis. Engraçado que lições específicas precisam de pessoas específicas. Eu aprendi a ser mais humilde com amigos de Jesus. Eu aprendi a ser mais generoso com amigos de Jesus. Eu aprendi a orar mais com amigos de Jesus. E cada amigo me ensinou uma coisa. Cada amigo me ensinou uma coisa. E a autoridade deles foi tão questionável que não tinha mais como eu dizer que eles estavam errados, porque o fruto os defendia. Então eu quero esses amigos. Jesus, eu quero viver uma nova estação. Qual é o amigo que o Senhor vai me apresentar? Qual é o lugar que eu preciso estar para encontrar aqueles amigos que o Senhor semeou, que o Senhor colocou? Essa talvez é a palavra mais sensível, porque mexe com muitos sentimentos que os homens tentaram destruir, sabe? A gente está sempre olhando para coisas materiais, a gente sempre está olhando para aquilo que nos favorece, amizades de interesse, mas não é sobre isso, sabe?
É sobre amigos que nos levam para níveis diferentes no quesito relacionamento com Deus. Quem são esses amigos que a gente ainda não conheceu? Quem são essas pessoas? Quem será o próximo homem de Deus que eu vou conhecer e que vai mudar todo o curso da minha vida? Qual será o próximo conselho que vai repaginar detalhes equivocados da minha história? Não sei se você entende, mas a gente está só no começo. A gente começou a viver agora. Quem será que vai ser o amigo que Deus vai colocar, que vai me ensinar a ser um pai melhor, que vai me colocar mais paixão? Quem será? Será que está aqui? Será que é um de vocês? Posso te dar um dado? Hoje eu sou amigo de pessoas que um dia fui espectador. E hoje eu sou amigo daqueles que um dia fui espectador e virei amigo. E hoje eles estão aprendendo. Porque a vida vira. As coisas mudam. Você está entendendo? E esse é o brilho do que Deus está fazendo no nosso tempo. A cada novo amigo que Deus te apresenta, é um novo nível que Deus vai te levar. Você não entendeu? Eu vou falar de novo então, para você gravar isso. Se Deus te apresentar um amigo novo por esses dias, tenha certeza, Deus está levando você para um novo nível, para um novo lugar, para um novo momento da sua história. Porque Deus nunca faz nada sem usar os seus amigos para nos colocar nesses lugares. Então entenda, a nossa oração é por amigos, por amigos. Talvez hoje é por amigos, mas daqui a 10 minutos é para que a gente saia dos não amigos, que a gente se levante das rodas que nos pararam, que a gente se levante dos lugares que nos amaldiçoaram, lugares que você é refém. Você ainda é refém da aprovação daquele lugar, e por isso ainda está lá, ainda tentando provar que está certo, sendo que Deus tinha os amigos que já acreditaram em você. Mas você ainda está lá, tentando mostrar um lado da moeda que eles não viram. Sai daí. Deus tem amigos novos para te apresentar. Feche os seus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, esse ano eu quero conhecer os teus amigos. Eu quero conhecer aqueles que o Senhor ama e que tem relacionamento contigo. Jesus, eu quero conhecer aqueles que têm compromisso contigo, porque são esses amigos que vão me levar para mais perto de ti, Jesus, e para o centro da tua vontade. Jesus, me livra dos amigos maus, daqueles que me levam para longe da tua presença, daqueles que colocam medo, daqueles que roubam os sonhos, daqueles que maldizem o tempo e as estações, e me coloca perto daqueles que têm esperança e que anunciam as boas novas e que nos levam para esse lugar, um novo nível, uma nova estação. Em nome de Jesus, é isso que vamos viver. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Olha, essa mensagem é para você
Sabe, você vai voltar para buscar a sua cama e você está pensando, eu não sei nem aonde eu deixei. Mas hoje, com essa palavra, você vai sair dessa mensagem chorando, dizendo: Jesus, eu sou muito mais abençoado do que eu lembrava, eu sou muito mais feliz do que eu merecia. Jesus, da onde o Senhor me tirou, para onde o Senhor me levou, já está uma distância tão grande que eu tenho motivo para andar de joelho, só dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. E se você não esquecer a cama, ou lembrar aonde ela está, volte para buscar. Porque no fim, perca tudo, só não esqueça da onde Jesus te tirou. Sabe, só não lembra de tudo que Ele já fez por você. Então agora, antes de ir para essa palavra, eu quero te pedir algo rápido, muito rápido. E estou contando com a ajuda do auditório. Olha, curte o vídeo, é rapidão, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Ativa o sininho, pelo amor de Deus, tem até sininho virtual. Ativa o sininho, porque toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Segunda às 7, quinta às 7, o Mentoria de Vida. Nós já não somos um canal do YouTube há muito tempo, a gente é uma comunidade. Eu quero convidar você para caminhar com a gente todo dia, segunda e quinta no YouTube, e segunda a sexta, 7:30 da manhã no SBT, com o Bom Dia Esperança. Aleluia! Então olha, a gente vai começar. O último recado é: seja parte da nossa associação evangelística. Hoje nós já temos mais de 300 mil pessoas dentro da nossa plataforma, sendo discipuladas, acompanhadas e servidas através dos nossos voluntários que Deus tem levantado. Eu quero que você seja parte, entenda, saiba mais sobre o que Jesus está fazendo, e todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E agora eu quero te convidar para que você venha comigo para a mensagem que Jesus vai falar com você. Amém? Está muito bom. Aleluia! Meu Deus! John Chapter 5. Por que eu estou fazendo isso? Nada a ver. Olha, João capítulo 5. Eu estou empolgado. Irmão, gravar série em São José do Rio Preto tem que respeitar. E ó, eu vou fazer algo pela primeira vez, e eu já vou dar spoiler. A próxima será em Fortaleza e Curitiba. Só que vai ser difícil para vocês superar. Só para vocês saberem lá, eu vou falar a mesma coisa, tá? Só você. Mas ó, a gente está debaixo de uma palavra, porque eu sei que talvez você está pensando: voltar para buscar a cama? Como assim? Vamos ler. João capítulo 5, verso 9. Verso 8, na verdade. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era o Shabat. Viviane, olha, eu imagino Jesus falando isso no tanque de Betesda: ainda bem que eu vim. 38 anos esse paralítico estava esperando pelo milagre dele, quando de repente Jesus entra no tanque de Betesda. Obrigado pelo apoio. Eu acabei de dar uma boa notícia. Ele está 38 anos esperando, quando de repente Jesus chega no lugar aonde ele está. Aonde Jesus chega, as coisas começam a mudar. A enfermidade vai embora, o milagre começa, a cura se manifesta, porque aonde ele chega há poder no nome dele. Ele é poderoso, amém? Ele chegou, mas ele foi direto no paralítico, no coxo, no leproso. Não, aqui é um paralítico que não andava. 38 anos, esse homem está cheio de BO para resolver já nas suas emoções, na sua alma, porque toda vez que o anjo desce, ele tenta, não consegue, alguém toma a frente dele. Ele já desistiu de ser curado, quando de repente ele já desistiu de viver algo novo, quando
de repente. Ele já desistiu de andar quando de repente. Ele já desistiu de esperar o milagre quando de repente Jesus chega onde ele está, no seu ambiente de desistência. E olha que interessante, de novo aparece a palavra levanta. Ah não, irmão, você não estava aqui agora há pouco, minutinhos atrás, segunda-feira passada. Entendeu? Levanta. Levanta. Chegou a hora de entrar em cena. 38 anos aí, agora chegou a hora de viver algo novo. Só que quem viveu 38 anos tem muita carga, tem muita marca, tem muita dor, tem muita história, tem muito testemunho para contar. Testemunho dos dias que o anjo descia, tocava nas águas, mas alguém que deveria ajudá-lo não ajudou. Que talvez prometeu para ele, na próxima vez que o anjo descer, como você já está tanto tempo aqui, a gente vai empurrar você e você vai ser curado. 38 anos ouvindo promessas, sabe? Aí de repente Jesus chega na história. A Bíblia diz que ele passa pela porta do peixe, vai no tanque de Betesda. O tanque de Betesda fedia, cheirava mal. Era o lugar onde os animais que seriam sacrificados no templo eram lavados. Era um lugar inóspito, fedido. Mas lá tinha um homem que há 38 anos esperava o seu milagre. E aí Jesus chega e diz: ei, levanta. Sabe, tem todo um diálogo que eu estou lhe poupando, porque já preguei sobre isso. Sobre o que Jesus disse para ele, sobre as reclamações justas que ele tinha para fazer. Mas o que me interessa agora é Jesus falar: levanta, toma tua cama e vaza. Essa versão ela é só minha, não procure na sua, não tem essa última parte. Mas o que Jesus estava dizendo é: você não precisa mais da cama, mas você vai levá-la com você. Eu não estou te dando uma cama de um leito, eu estou te dando um significado de cura. Não é para você lembrar dos 38 anos, é para você lembrar do dia que eu cheguei. Não é para você reviver a dor, é para lembrar que o dia que eu cheguei a cama perdeu o significado. Eu não estou te dando um peso, eu estou te ressignificando naquilo que você viveu. Leva a cama. Agora, sendo teologicamente responsável, a gente não sabe se de fato ele levou consigo e por quanto tempo levou, e se ficou com ele para sempre. Mas olhando de uma forma madura e espiritual, vale a pena levar a cama junto, sabe? Valeria a pena levar a cama para ficar no lado da cama que você vai dormir, mas não para deitar. Só para que todo dia que você deite na cama que você vai levantar, lembra que naquela cama você não conseguia se levantar, até Jesus chegar na história. Dava para fazer um quadro, dava para colocar na parede, dava para emoldurar, dava para colocar no testamento para que os filhos conhecessem a cama, que os netos soubessem da história, que os bisnetos lembrassem que um dia o bisavô estava 38 anos deitado numa cama e que um dia Jesus chegou na história. Que o segredo da família não foram as faculdades que ele estudou, não foi a paternidade, não foi o dia que Jesus chegou no negócio. O dia que Jesus chegou, ele mudou toda a vida daquele rapaz. 38 anos, a Bíblia diz que Jesus cura ele no sábado. Isso deve ter dado uma confusão muito grande, porque no sábado não podia carregar peso, e de repente um homem no sábado está carregando peso no meio de uma grande multidão religiosa, que provavelmente perguntam para ele: você não sabe que hoje é sábado e que sábado não pode carregar peso? E eu consigo imaginar, com minha mentalidade fértil, ele dizendo: mas isso para mim não é peso, isso para mim é um presente. Pode ser peso para você que está olhando para a massa da cama, mas eu estou olhando para a história dela, e a história era pesada antes de Jesus chegar, mas agora que Jesus chegou, é a esperança que eu carrego. E alguém vai dizer: mas por que você está com a cama se você era aquele que estava
preso a ela. E ele iria dizer: porque um homem chamado Jesus, vindo de Nazaré, olhou para mim, não sei o que ele viu, mas disse: a cama não é mais a sua prisão, agora levanta e leva a cama contigo. Se a cama não é mais uma prisão, o que a cama é? A cama é um memorial do favor de Deus. Você vai lembrar. Você vai lembrar. E todas as vezes que você olhar, você vai lembrar. Você sabe que tem orações que a gente faz e que a gente esquece? Você sabia que Deus não se esquece de nenhuma oração que você fez? E ao seu tempo realiza todas as coisas segundo a sua vontade? E que talvez hoje você esteja vivendo um milagre, que orou durante muito tempo e sequer percebeu e parou para agradecer daquilo que Ele já fez. Talvez você não entende ou passou batido, mas aonde você mora hoje, um dia foi um sonho, hoje é o testemunho. A casa, a família, os filhos que você tem hoje, um dia já foi um grande temor seu e hoje já te chama de papai e mamãe. Talvez você não percebeu que o trabalho que você está hoje, um dia era um sonho distante para você e que hoje você está lá. Então sabe o que aconteceu? É porque você esqueceu a cama em algum lugar. A gente esquece, e pior do que se esquecer é se acostumar. Sabe, isso aqui é uma coisa muito difícil. Eu quero que você aprenda isso logo. A gente não se acostuma com milagre. A gente não finge costume com as coisas, não. A gente, não. Na nossa geração está proibido fingir costume. A gente ainda se impressiona, a gente ainda chora com as coisas, ainda a gente glorifica a Deus pelos pequenos detalhes, ainda a gente celebra pelos pequenos milagres, ainda a gente agradece pelas coisas que agradecemos há 50 anos. Obrigado, Jesus, pela minha esposa. Obrigado, Jesus, pelo meu filho. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pelo que eu vejo. Obrigado pelo que eu escuto. Obrigado. Porque quem agradece tem uma memória recente, o tempo todo está lembrando. E quem não esquece do favor não perde a cama de vista. E quem não perde a cama de vista mantém o caminho do milagre aberto. E o milagre sempre chega, e o milagre sempre volta, e ele sempre aparece. Agora, qual é o problema? De repente a gente acostuma com o milagre. Sabia que tem gente que orou para casar, casou, e hoje reclama. Tem gente que sonhava em ter filho, Deus deu, e hoje reclama porque tem que acordar de madrugada, porque filho custa caro. Tem gente que sonhou com um trabalho que vive hoje, mas reclama porque a carga horária não é a que ele queria. Tem gente que sonhou em viver um milagre de cura, que Jesus curou, e hoje acostumou com a saúde e se esqueceu que um dia precisava de ajuda para algumas coisas que hoje parecem básicas. Teve gente que não tinha onde cair morto há dias atrás, e hoje mora bem, come bem e acha que é normal. Tem gente que viaja de avião e esquece que um dia ia para a beira da pista do aeroporto com a família para ver os aviões pousarem e decolarem, e não tinha noção que um dia ia trabalhar entrando dentro de um avião. Tem gente que um dia sonhava em poder pedir uma comida de um restaurante porque só comia o que sobrava dentro de casa, e hoje tem mais saldo no... Não vou fazer propaganda não. Tem mais saldo no aplicativo de comida do que no banco. Parece normal, não é? Tem gente que sonhava ter uma bicicleta, hoje tem um carro, e esqueceu que um dia, se Deus desse uma bicicleta bandidinha, ia chorar de alegria. Sabe o que é isso? A gente foi esquecendo as camas na beira do caminho.
Deus foi fazendo e a gente foi esquecendo. Deus foi dando e a gente foi perdendo no tempo. Deus foi gerando coisas maravilhosas e a gente foi perdendo o sentido delas. Você entra no avião e acha normal. Você entra no restaurante e acha normal. Você olha para os seus filhos de manhã e acha normal. Você está vendo essa mensagem e acha normal. Você ouve essa palavra e acha normal. Mas eu quero te lembrar que tem gente que não vê e você vê. Tem gente que não ouve e você ouve. Tem gente orando por aquilo que você reclama e você já tem há tanto tempo e não agradece mais. Então entenda, a gente está proibido de se acostumar com aquilo que é extraordinário. O extraordinário a gente não se acostuma. O extraordinário a gente agradece. Jesus, obrigado. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque eu acordei hoje. Obrigado pelo carro. Obrigado pela casa. Obrigado pela bicicleta. Obrigado por tudo. Obrigado pela comida. Obrigado pelo arroz e feijão. Obrigado pelo bife. Obrigado pelo ovo. Obrigado. Tudo a gente tem que agradecer para que a gente não se perca no meio do caminho, porque a pior coisa que pode acontecer com alguém é se acostumar com o extraordinário e parecer comum, ou fazer parecer comum aquilo que é o sonho de alguém. Me dá algeriza quando eu vejo alguém tratando de maneira comum aquilo que é o sonho de alguém. Toma cuidado, lindo, porque um dia você já foi o pequeno, um dia você já estava escondido, um dia era distante para você. Não finge normalidade com aquilo que tem alguém chamando de milagre, dizendo: Deus dá para mim também, Deus faz algo na minha vida. Então aprenda, agradeça logo por tudo e por todos, porque a melhor coisa na vida é não perder a essência do começo. Se o paralítico está com a cama, ele vai dormir numa cama melhor, mas antes de dormir vai dar uma olhadinha. É aqui, ó. Quando ele acordar, antes de levantar, ele vai olhar e vai dizer: quando eu estava aqui eu não levantava. Mas depois que ele chegou, ó, sabe por que a gente esquece a cama? Porque enquanto a gente está andando, tem gente que está correndo. E ao invés de a gente lembrar que um dia estávamos paralisados, estamos reclamando porque a gente não corre como o outro. Porque ao invés de celebrar aquilo que Deus nos deu, a gente está reclamando por aquilo que ainda não chegou. Sabe por que a gente esquece as camas na beira do caminho? Porque a gente acha que às vezes o milagre que é gigantesco no dia que a gente orou, depois que a gente recebeu, pareceu pequeno demais para lembrar todo dia. Posso te dar um conselho, meu lindo? Não se canse de agradecer por aquilo que um dia foi um sonho e hoje parece normal, porque mesmo sendo normal para você, ainda é um sonho para a vida de alguém. Não finge costume com aquilo que é extraordinário. Celebre tudo e qualquer conquista, glorifique o nome de Jesus. Quando você é grato, a porta do céu permanece aberta sobre você. E se você quer viver coisas ainda maiores, celebre a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça quase nada. Mas se Deus te deu, carrega contigo a memória, para que você não ouse esquecer da graça e da misericórdia dele sobre você. Olha, no mundo de comparações, o milagre do outro sempre parece maior. No mundo onde a gente está o tempo todo se comparando, quem tem 3 filhos parece ser mais próspero do que aquele que teve 1. Quem casou novo parece ser mais feliz do que aquele que demorou tanto tempo para casar. Quem prosperou velho demais parece ser menos feliz com aquele que nasceu num berço de ouro. Mas se eu te falar que a graça da vida é a particularidade da história e não o coletivo de todas, porque ao mesmo passo que um homem demorou 38 anos para ser curado, uma menina de 12 anos foi curada sem muito tempo de sofrimento. Ao mesmo tempo que uns morreram, outros ao 4º dia Jesus chegou para ressuscitar. Ao mesmo passo que um vai embora, o outro foi ressuscitado. Me parece estranho se a gente ficar comparando e não olhar o nosso milagre individual do que Jesus já fez por nós. Sabe de uma coisa? Jesus já fez tanta coisa por você
mas tanta coisa, que se você fazer rapidamente uma pequena reflexão e lembrar de onde Jesus te tirou de dias ou meses atrás e ver exatamente aonde você está agora, você cai de joelhos chorando dizendo: Jesus, obrigado, porque Jesus já fez tanto por você, mas porque você individualizou os milagres e esqueceu de tudo aquilo que Ele já fez e está começando a achar que é comum a vida extraordinária que você vive. Se você lembrar rapidamente de onde Jesus te tirou, você vai ser completamente grato por aonde você está, mesmo que não seja a estação que você gostaria, mas já é muito melhor do lugar que Ele te tirou. Já é muito melhor. Escute bem, já é muito melhor. Eu tenho uma jornada de vida. Eu sou jovem ainda, né? Amém. Era para todo mundo dizer amém agora, celebrar. Amém. Eu tenho 35 anos. Amém. Amém, Jesus, amém. Obrigado aos médicos. Pelo menos eu conto. Mas olha, eu consigo me lembrar de algumas coisas impossíveis de esquecer. Parece uma redundância, né? Mas é porque eu me esforço para lembrar. Quando eu digo me esforço para lembrar, é porque eu refaço o caminho todas as vezes. Quer ver? Vou te contar uma história. Um dia, eu estava na igreja que eu era recém-convertido, tinha acabado de conhecer Jesus. Eu estava naquela paixão avassaladora, que não precisava de um grande pregador e nem de uma grande canção. Qualquer coisa tocava fogo dentro de mim e eu chorava, eu falava em línguas estranhas alto na igreja. E eu era o mais bocudo da igreja naquela época. Eu era escandaloso, chorava alto. Um dia eu estava chorando tanto na igreja que a minha avó levou um lenço e disse: por que você está triste? Falei: não, vó, é que eu estou muito feliz, é por isso. Mas eu me lembro de um belo culto, que as crianças foram cantar. As crianças sempre cantavam no final dessa igreja a qual eu era parte, que eu amo até hoje e que fez parte da minha vida. E as crianças foram cantar. E quando as crianças começaram a cantar, elas começaram a cantar uma canção que dizia: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo é o amor maior do mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração daquele que recebe o Salvador. Uma letra tão pura. E eu comecei a chorar, como se estivesse no maior congresso de avivamento da história. E eu chorava, gritava em línguas, chorando com uma glória de Deus absurda. E uma das pequenas orações que eu fiz naquele dia foi: Jesus, que um dia o Senhor me deu o privilégio de ver os meus filhos adorando ao Senhor. E a minha oração não era nem sobre, de fato, eles estarem naquele lugar, mas era deles nascerem. Eu tinha um medo disso, de não poder ter filho, de ter alguma coisa. Como qualquer ser humano, a gente é cheio de medos, de problemas irreais, invisíveis, que a gente mesmo cria. E eu me lembro que eu fiz essa oração: Jesus, que um dia eu possa ver os meus filhos. Se desse só um já estava bom. E Jesus me deu 3 filhos. E aí um belo dia eu estou fazendo o meu filho mais velho dormir. Ele está deitadinho na cama. Está ele e o Noah. O Noah ainda menor, ele talvez com uns 3 anos e o Noah com 1 ano. E o Dondon deitadinho na cama, depois a gente orar. Do nada começa: grande, tão grande, alto, tão alto. E a glória de Jesus encheu o quarto. Eu fui transportado para aquela igreja pequena, aquela experiência de dizer: Jesus, um dia me dá o privilégio de viver isso. E agora era dentro de um quarto,
com meu moreninho cantando, e eu falando em línguas e chorando alto, até que o João levantou, colocou a mão em mim e falou assim: pai, chora mais baixo, que eu estou cantando. Eu demorei tanto tempo para ouvir, que no dia estava tão feliz em ouvir, que parei de escutar a voz dele, porque não era mais sobre algo normal, era sobre uma oração que eu fiz e esqueci. Eu orei e esqueci. Mas naquele dia o Senhor estava falando para mim: a cama ainda está aqui. É Ele, eu fiz o que você pediu, não esquece. Isso não é normal, isso é um privilégio. Não trate um testemunho como algo comum. Traga à memória aquilo que você parou de agradecer e comece a celebrar como se fosse de novo. Aleluia. Do nada. Sabe, a gente, eu e a minha esposa, a gente tem uma cama na frente da nossa cama. E eu vou te dizer o que é. Quando a gente construiu o nosso primeiro apartamento, que era uma kitnet na verdade, eu fiz toda a decoração dela do meu jeito e com as minhas condições. Tudo parceladinho, 10 vezes sem juros, R$20 a parcela, R$30 a parcela. Me lembro que eu tinha um sonho de ter um espelho na sala, porque ampliava o ambiente. E eu fui parar numa loja de móveis na rua da minha mãe, e ele disse: tem uma porta de um guarda-roupa que tem um espelho, e que porque o guarda-roupa foi danificado, a gente vai vender só a porta. E eu falei: quanto? Ele falou: R$200. Eu falei: é meu. E aí eu falei: mas eu vou sair para pegar o dinheiro. Só que não era dinheiro, era o dinheiro de plástico, cartãozinho. E aí eu volto na loja, e aí eu falo assim: tá aqui, peguei o cartão da minha mãe. E ele falou: não, cara, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu errei inclusive o preço, a porta era R$386. É o custo dela, tá aqui, e eu fiz um valor que nem existe, eu errei. Então, se eu não posso fazer nem à vista, não deveria, imagina no cartão. Aí eu falei pra ele, com carinho do gatinho do Shrek: mas é um sonho. Ele falou: 10 eu não faço, 6 eu faço. Então vai. 200 em 6, quase morri para pagar. Tudo marcadinho no caderno. No caderno da minha faculdade, porque eu ia para o colégio, para a faculdade, e ficava durante a aula divagando: Jesus, como que eu vou dar conta? E aí eu colocava a minha expectativa de ganho, colocava a expectativa de gasto, zerava tudo. No finalzinho do mês eu colocava tudo de novo, e aí sobrava R$30, R$20. E no dia que eu comecei a decorar o apartamento que a gente vive, que foi depois de muitos anos, eu achei a folha. Achei ela. Aí fui até o arquiteto e falei: coloca num quadro e coloca num lugar que eu possa ver todos os dias. E ele falou: por quê? Porque eu nunca posso me esquecer que um dia uma porta de guarda-roupa foi o item mais caro de decoração da minha casa. Não é normal viver onde eu vivo, não é normal dormir na cama que eu durmo. É um milagre atrás do outro. E se eu me esquecer do começo, vou fazer parecer ser comum aonde Deus me trouxe agora. Sabe o que Deus quer que a gente faça? Recupere as memórias do começo, recupere as primeiras orações, traga à memória tudo o que Ele já fez, traga à memória todo o bem que Ele já derramou sobre você, todos os milagres, todas as curas, todas as provisões, todas as respostas, que se você lembrar de tudo, vai ser impossível ter coragem para reclamar de qualquer coisa, porque quem é grato por aquilo que Deus já deu, não tem coragem de reclamar por aquilo que ainda não recebeu, porque o bem que já recebemos é muito mais do que a gente merece, é muito mais do que a gente poderia suportar, mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, já fez além. Lembre-se, você está vendo esse vídeo, isso já é um privilégio. Você está ouvindo essa mensagem, isso já é motivo de agradecer, porque tem gente que não ouve, tem gente que não vê, e você está aí dizendo: Jesus, obrigado. Agradece, aproveita: obrigado, obrigado Jesus, obrigado Senhor, obrigado Jesus. Eu vou te falar que isso é gostoso, tá? Se eu puder te dar um conselho antes de terminar essa mensagem, crie roteiros de memória para você. Como assim? Vá no colégio que você estudou no começo.
Vá no colégio onde você estudou. Vá na casa onde seu pai criou você. Vá onde você trabalhou pela primeira vez. Porque a gente só consegue ter noção da carreira que já frequentamos quando a gente lembra de tudo aquilo que a gente já passou. No nosso ecossistema, na nossa associação, a gente tem dentro do nosso ecossistema 4 pilares que são parte, que é a nossa editora, a Escola de Teologia, a nossa parte de eventos e a própria mãe do ecossistema, que é a associação. Minha esposa fez um negócio esse ano. Ela pegou um vaso e colocou na empresa, lá no nosso ecossistema, para que tudo aquilo que aconteça de positivo que Deus fez, respostas de oração, coloque ali, escreva e guarde. Para que no final do ano, no encerramento do nosso ecossistema, a gente pegue papéis para lembrar de milagres que talvez a gente já esqueceu que aconteceu. Quando a gente relembra do que Jesus fez, a gente fica radiante. Por isso que a Bíblia diz: traz à memória aquilo que te dá esperança. Se você está preocupado no que Deus vai fazer, lembre de tudo aquilo que Ele já fez, que vai ficar mais leve. O mesmo Deus que fez ontem vai fazer hoje, vai fazer amanhã, depois de amanhã. Ele não vai desamparar, Ele não vai mudar quem Ele é. Agora é só você que não pode se esquecer de tudo o que Ele já fez. E por último, é simples. Jesus valoriza a gratidão. Jesus valoriza aqueles que não esquecem. Jesus valoriza aqueles que voltam para agradecer. Jesus valoriza. 10 leprosos foram curados. Os que voltaram, Jesus pergunta: aonde estão os outros? O maior privilégio de voltar é falar com Ele de novo sobre aquilo que um dia já foi uma dor. O maior privilégio de agradecer é relembrar aquilo que já viveu e saber que Deus já fez muito além do que a gente merece. Olha, eu vou falar olhando para você. Você já viveu tanta coisa incrível que não merece, que talvez já esqueceu, que você nem acredita se vier à tua memória tudo de novo. Imagina, você está vivo, você está de pé, Deus já te deu quantos livramentos, quantos milagres, quantas provisões. Olha o casamento, olha os filhos, olha onde você trabalha. Um dia tudo isso já foi um sonho e hoje talvez é a sua realidade. E se você está ouvindo dizendo: não, Dave, tem sonhos que eu ainda não realizei. Então, para realizar, é só lembrar: agradeça por tudo aquilo que Ele já te deu, mesmo não sendo a estação desejada. Quando você é grato pelo pouco, Deus leva você para um outro nível da vida, mas nunca com os esquecidos, nunca com os ingratos, porque não vale a pena. O ingrato não volta, o ingrato esquece. Então eu não sei você, mas eu nunca quero me esquecer do garotinho de 19 anos que Jesus encontrou dentro do quarto, perdido, sujo até a ponta do cabelo, e que hoje, pela misericórdia dele, está aqui pregando para você, dizendo: não esquece de tudo aquilo que Ele já fez por você. Aleluia. Fala, meu lindo! Minha linda! Ai, Jesus lindo! Eu estou muito feliz. Eu vou falar uma coisa para você. Esse lugar que nós estamos gravando essa série, para mim é um milagre muito grande. É um lugar que, quando eu era garoto, eu sonhava um dia poder pregar sobre Jesus aqui, porque todas as pessoas que Jesus usou para mudar a minha vida pregavam nesse altar. E hoje, em 2024, eu estou aqui gravando 23. Estou profetizando, irmão, sobre o próximo ano.
Serve pra tudo, irmão. Esse negócio é maravilhoso. Em 2023 nós estamos gravando uma série aqui. Deus é maravilhoso. Toda a honra e toda a glória é dele, amém. Meu príncipe, o tema dessa mensagem é sobre medo. E é profético sobre você. O medo não será o seu futuro. Amém. O medo não será o seu futuro. Mas a gente, antes de ir pro vídeo, ô gente, sério, vou pedir pra você que tá aí agora, na sua casa, sentadinho, top, aí, curte o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube fala: nossa, vídeo bom, hein? E manda pra mais gente. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Ó, se inscreve no canal. É bem rapidinho, se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda-feira, sem falhar, há 5 anos, tem uma palavra de Jesus pra você aqui nesse canal. E por falar em palavra de Jesus, vamos pra ela.